Olá empreendedor, eu sou o professor Lauton Benatti, ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo, aproveite todo o conteúdo e hoje a gente vai começar uma série de conteúdos que vão falar sobre modelos de negócio. Essa série vai contemplar 4 episódios aos quais cada um deles a gente vai tocar no assunto sobre um modelo de negócio específico que você pode aplicar em sua startup. Quando a gente fala de modelo de negócio, a gente está falando sobre a questão relacionada à monetização, a questão relacionada a como é que você ganha dinheiro com a startup e principalmente como é que vai ser a funcionalidade técnica operacional dela e ao final, como é que a gente vai fazer a monetização, que a gente vai falar sobre isso, Então, essa série é importante, peço que você acompanhe todos os conteúdos para que a gente consiga fazer o direcionamento mais profundo possível e com isso você consiga entender como é que vale a pena montar o seu negócio e fazer o melhor direcionamento possível do negócio que vai executar ou que vai operacionalizar dentro da sua startup, ok? Agora, a gente precisa entender que esses modelos específicos, eles são importantes para que você entenda como é que a gente ganha dinheiro e como é que a gente pode, de fato, aplicar tudo isso, tecnicamente falando, nessas questões, certo? Já peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, faça todos os esforços possíveis para aproveitar ao máximo isso que nós estamos passando para você, justamente para que você consiga ter o melhor sucesso de uma maneira técnica, profunda, direcionada e aplicável a toda a sua estrutura, todo o seu planejamento da startup, ok? Acompanhe, curta esse canal, já curta esse conteúdo e já vamos direto ao assunto. O primeiro modelo que nós vamos conversar aqui é sobre marketplace. Você provavelmente já deve ter escutado sobre isso. A gente vai conversar sobre o marketplace, depois na sequência nós teremos outros modelos aí nas próximas transmissões, mas primeiro a gente tem que entender o que são modelos de negócio. Quando a gente fala de modelos de negócio, a gente está falando de que forma que o negócio funciona. É muito simples, por incrível que pareça. Para quem não é de negócio pode ser um pouco mais complexo, mas modelo de negócio significa seu negócio funciona de que forma? Uma outra pergunta também que é interessante é como você ganha dinheiro com o seu negócio? Entenda, existem negócios que você ganha fabricando produtos e vendendo esses produtos, certo? Um exemplo, uma pequena fábrica, uma empresa, uma metalúrgica que fabrica os produtos e vende os produtos, é uma forma. Existem alguns desdobramentos, obviamente, por exemplo, eu posso vender para pessoa física ou para pessoa jurídica, mas o modelo de negócio eu fabrico e vendo, é uma possibilidade. Tem outras empresas que elas não fabricam coisas, elas compram coisas de alguém e vendem essas coisas, exemplo, um supermercado. Tem empresas que, por exemplo, elas nem fabricam coisas, elas só prestam serviços, ok? Quando a gente pensa em monetização, a gente sempre tem que pensar, principalmente no ecossistema de startups, de que forma que você vai fazer com que a sua empresa ganhe dinheiro. Então vamos lá, você vai ganhar dinheiro fabricando coisas, você vai ganhar dinheiro prestando serviços ou vendendo produtos, você vai ganhar dinheiro recebendo licenciamento desses produtos, você vai ganhar dinheiro intermediando vendas dos produtos, você pode ganhar dinheiro locando espaços virtuais ou serviços virtuais, ou seja, todas essas questões são pensadas no que a gente diz, tanto do modelo de negócio como da monetização. E o que as startups precisam decidir, no final das contas, ao fazer a escolha do modelo de negócio, é algo interessante porque é o próprio negócio que diz, por incrível que pareça, qual que é o melhor modelo a ser adequado. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês trabalham, por exemplo, comprando coisas e revendendo coisas, fica muito evidente que você precisa de um espaço em que as pessoas observem esses produtos, esses serviços que você compra e que você consiga vender. Um supermercado é um exemplo clássico dessa questão, em que você tem a entrada de produtos de um lado e a saída de produtos do outro, e a pessoa que vai no supermercado ela tem a facilidade de encontrar todas essas possibilidades.
Então, o modelo de negócio que nós vamos tratar agora é sobre o marketplace. E o marketplace é um modelo de negócio de uma maneira muito simples até, tal qual se fosse um supermercado, só que dentro do ambiente virtual. Como é que funciona isso? Marketplace. Entra fornecedores de um lado, você como startup está dentro deste modelo bem na posição central, em que você intermedia essa questão junto com fornecedores e clientes do outro lado que desejam comprar esses produtos e serviços. A gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês enxergarem. O exemplo é o Uber. Então todo mundo aqui, de uma certa forma, né, a maioria absoluta provavelmente já conhece o Uber, né? Se você não conhece, né, então o aplicativo de viagens de carro, né, de táxi, né, em que você tem motoristas de aplicativos, né, motoristas que têm o seu veículo e que querem prestar esse serviço de transporte de pessoas. Do outro lado, pessoas que precisam do transporte. Você tem lá a startup no meio, no caso o Uber, né, no meio gerenciando essa questão, em que um cliente quer alguma coisa, ele faz o pedido, do outro lado aparece o motorista e com isso você junta, né, essas duas pontas. O marketplace, o modelo de marketplace dentro das startups é exatamente isso. Você tem fornecedores de um lado, clientes do outro e a startup ela faz então essa conexão. Outros exemplos, Airbnb é um exemplo de marketplace. Você tem lá pessoas que têm quartos ou imóveis para locação, do outro lado você tem pessoas que querem fazer a locação por viagem, por negócio, durante um período. O Airbnb fica no centro, ou seja, ele faz a conexão dessas duas pontas. Aí você tem fornecedores que têm os imóveis, gente que precisa da locação, junto com o Airbnb ele consegue então fazer a integração. É esse o modelo marketplace. O modelo então marketplace, o próprio nome, né? Então marketplace é um lugar de negócio, um lugar de mercado, tal qual se fosse um supermercado. E a ferramenta mais próxima que tem desse modelo, que a maior parte das pessoas conhece, é o que a gente chama lá de loja virtual. Muita gente conhece, né, o marketplace como loja virtual, mas tem uma pequena diferença que a gente não pode confundir. Uma loja virtual, o que é? É um espaço em que as pessoas compram produtos ou serviços virtualmente. Em vez de ir numa loja física, ele vai numa loja na internet. Nada demais, né? A única questão é que a gente não pode confundir um marketplace com uma loja virtual, porque a loja virtual ela tende a ser a loja exclusiva de um único fornecedor. Eu posso ter vários produtos que eu posso vender na minha loja virtual. Exemplo, eu sou uma loja física e eu tenho a loja virtual, eu coloco os produtos da minha loja física para vender na loja virtual. Ótimo negócio, excelente, mas não é um marketplace. Quando é que se torna um marketplace? Quando eu tenho diversos fornecedores de um lado e do outro lado os compradores. Esse é normal, igual da loja virtual. Resultado, a diferença entre uma loja virtual simples e um marketplace é que a loja virtual ela é direcionada para apenas um único vendedor. E o marketplace você reúne diversos vendedores, que no mercado muitas vezes as pessoas chamam de sellers, né? Que é do sell, né? De vender, são os sellers, ok? São os vendedores, para a gente traduzir. Então, se você tem uma startup que pode montar o modelo do seu negócio no modelo de marketplace, como é que vai funcionar então os seus ganhos, a sua monetização? Ou seja, como é que você vai ganhar dinheiro? Você ganha dinheiro com a integração entre esses diversos fornecedores de um lado, os diversos compradores do outro, e você tende a ganhar, né, um percentual dessa operação. Por exemplo, o cliente ele comprou um produto ou serviço de R$100 de um lado, que esse vendedor vendeu a R$100, né? Então, vende a R$100, comprou R$100, fez a intermediação, a startup ela fica com um percentual desse valor. Pode ser 10, 15, 20, 30%, né? Aí cada startup tem a sua negociação. Exemplo, iFood. Você tem vários restaurantes de um lado, você tem vários compradores do outro,
e o iFood ele faz o gerenciamento, né, a oferta, né, desses produtos, né? E detalhe que o iFood ainda tem um ponto a mais ainda, que ele ainda oferece os serviços logísticos, né, entrega da comida pronta, e é por isso que ele pode cobrar até um percentual um pouco maior do que outros marketplaces, porque ele ainda oferece o serviço logístico. Se fosse somente o serviço de intermediação, ele poderia cobrar um valor, pode cobrar um valor maior, porque ainda oferece esse serviço de logística para os restaurantes, né, os estabelecimentos. É importante a gente entender que o marketplace é um modelo muito convencional, né, das startups, né? Muitas startups que você conhece trabalham no modelo do marketplace, porque a ideia do marketplace é facilitar a venda do público-alvo, né, dos consumidores, ao encontrar diversos vendedores dentro de um único ambiente. Então é por isso que o marketplace ele tem uma pegada importante. Para que você, como startup, tenha sucesso na sua startup, você precisa se concentrar tanto nos esforços para conseguir clientes, como também nos esforços para conseguir compradores. Se você não tiver esse esforço, você provavelmente não vai conseguir os resultados esperados. Então entenda, no modelo marketplace é tão importante conseguir fornecedores como clientes. É por isso que existe um esforço muito grande de cadastro, atualização, manutenção desses fornecedores, manter esses fornecedores ativos. Até porque você pode ter pessoas físicas ou jurídicas que ofereçam produtos e serviços e hoje elas se cadastraram, amanhã elas não se cadastram mais ou não atuam mais, e você precisa ter esse esforço contínuo, senão o seu marketplace, o modelo que você pode desenhar, ele pode perder força à medida em que não tem mais tantas opções ou oportunidades de fornecimento, tal qual o marketplace faz sentido um cliente procurar a sua solução, porque você vai ter várias opções para ele oferecer. Um exemplo que a gente pode também comentar é, digamos que você monte um marketplace de pessoas que trabalham com, por exemplo, maquiagem, né? Então você tem maquiadoras, né? O que vai ser atrativo? Um cliente, né, buscar uma maquiadora ou um maquiador sozinho, isoladamente, ou encontrar dentro de um ambiente, né, um ambiente virtual, né, em que você entre lá e você encontra lá 200 maquiadores, certo? Então esse é o grande valor do modelo de negócio marketplace. Esse percentual que fica, né, gerenciado pela startup, o termo que as pessoas chama take rate, né? Take rate. É como se fosse uma taxa que ele pega, né, da negociação, fruto do serviço prestado de intermediação dos negócios. Um ponto também que costuma ser polêmico, né, para quem monta o marketplace, é que entenda, o marketplace ele é corresponsável pelo sucesso da prestação de serviço ou da venda do produto. Uma vez que você foi o canal de distribuição, o canal de vendas, você como marketplace também é corresponsável por este negócio. Por isso que muita gente que trabalha com marketplace, muita gente não, provavelmente a maioria absoluta, né? Eles fazem um esforço de captar fornecedores, né? O prestador de serviço, e fazerem uma verificação completa, o mais aprofundado, o mais apurado possível desses fornecedores, para que gere a maior confiabilidade, o menor risco para os clientes que vão buscar. Um exemplo, eu tenho uma startup que faz transporte de cargas, né? Então você tem um conjunto de caminhoneiros que estão de um lado e gente que precisa do transporte. Nós mesmos da House of Startups, nós temos uma startup, né, que trabalha exatamente nesse modelo. A startup, né, que atua dentro do nosso hub, ela faz um esforço muito grande para fazer a análise e a verificação completa de todo o histórico, documentação, tudo que precisa ser feito para que os clientes que contratem, né, esse serviço de
de transporte, eles têm uma maior confiabilidade. Então verifica a documentação do caminhoneiro, documentação do veículo, histórico do caminhoneiro, verificação completa, tira foto do documento, tira foto do caminhoneiro, ou seja, tem todo um cuidado no cadastro. Você que está mais próximo, você que está num centro urbano aí, que conhece o Uber, por exemplo, lógico, na hora que o Uber cadastra o motorista, ele tem todo um cuidado de cadastrar os documentos do veículo, checar a documentação do motorista. Por quê? Para minimizar o risco. Pois bem, todos vocês provavelmente já escutaram infelizmente, situações diversas, em que o motorista do aplicativo ele cometeu algum crime contra um passageiro, Então, enfim, para que vocês entendam que isso é sério e dado um volume estatístico pode acontecer, é importante que vocês entendam, é por isso que a plataforma é responsável. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é que você diminua, minimize ao máximo, então, ao mínimo do risco possível, fazendo essa verificação tanto de fornecedores como também até dos compradores, que é importante. Mas o recado é claro, você como marketplace é a posição central em que aproxima vendedores e compradores. Esse é um modelo clássico das startups, que você tem condições de fazer uma boa atuação nesse modelo de negócio e tem bastante espaço de trabalho. Um conjunto de aceleradoras e pessoas que são especializadas em startup, e até o próprio modelo nosso da House of Startups, por exemplo, o próprio método Startup 60 leva em consideração isso, que ele fala sobre alguns indicadores que definem, muito importantes para um marketplace. Ou seja, o que o marketplace precisa se preocupar, ou seja, como é que ele pode crescer, como é que ele pode se tornar interessante, se tornar relevante no mercado. Eu quero relatar para vocês alguns desses indicadores. Esses indicadores são importantes para que vocês entendam, e o primeiro, mais importante de todos, é o conceito de escalabilidade. A grande sacada do marketplace é que você consegue ter uma grande escalabilidade daquela venda de produtos ou serviços ao qual você se propõe a fazer, justamente porque tem o conjunto grande de fornecedores de um lado. Entenda, vamos pegar como, por exemplo, uma pizzaria. Uma pizzaria de bairro, ela tem o seu limite operacional, ela vai fazer 100, 200 pizzas, 500 pizzas por dia, é o limite. Se ela tentar fazer mais, digamos até que ela tenha vendas, provavelmente ela vai ter que alugar a casa do lado, ela vai ter que contratar mais gente, tem que contratar mais fornecedores e tudo mais. Agora, imagina que o iFood, ele provavelmente venda 50 mil pizzas, 100 mil pizzas, estou num número hipotético aqui, tá? Não tenho o número exato aqui. Por quê? Porque ele cadastra diversas pizzarias. Então, a grande questão do marketplace é que ele permite, por natureza, e é uma responsabilidade sua como empreendedor, como gestor, gerar essa escalabilidade. E é por isso que você já entendeu qual que é o esforço que você precisa fazer inicialmente. Precisa buscar fornecedores e fornecedores qualificados, que você verificou a documentação dele, verificou se o fornecedor ele é consistente, ele está bem estruturado, está bem adequado. Esta tarefa é complexa. Por quê? Porque você pode ter fornecedores que estão, por exemplo, do lado da sua casa e você visita eles, certo? Agora, pense numa operação nível nacional, que você atende todo o território brasileiro. Você vai visitar o fornecedor que esteja lá, num estado distante, por exemplo, você que está em Manaus aqui me assistindo, Você vai vir aqui para São Paulo para fazer a visita do fornecedor? Digamos que você venha, mas depois você vai para o Rio de Janeiro, aí você vai para o Espírito Santo, aí você vai para Bahia, você vai para Fortaleza, você não vai conseguir. Então é por isso que você tem que criar e desenvolver um procedimento de validação desses fornecedores. Mas o critério de escalabilidade é muito importante para o desenvolvimento de um marketplace. Um segundo critério é a margem que você trabalha. Eu falei aqui durante a apresentação, que você vai cobrar um take rate, uma taxa de intermediação entre o que o fornecedor vende e o que o cliente compra. O fornecedor vende a R$100, o cliente vai pagar R$100, mas você vai passar para o fornecedor R$100 menos a sua taxa, que é a sua taxa de negociação. Quanto mais serviços você fornece para esse fornecedor,
maior a taxa que você pode cobrar. Mas digamos que você cobre 10%, só para que você entenda. É importante pensar que só o cartão de crédito, dependendo da bandeira que você vai negociar, ele vai te custar aí 3, 4, 5, 6%. Isso depende do seu volume, depende da negociação, depende do ramo que você trabalha. Então a gente tem que entender que não é tão fácil você, precisa ser muito cuidadoso, né? Você pensar na margem. Por outro lado, talvez você fale assim, então professor Lauta, é só cobrar uma margem maior. Eu falo, não funciona assim. Por quê? Porque existe competitividade entre plataformas. Ou seja, digamos que você faça um serviço de R$100 e você cobre 30% desse valor. Ou seja, você vai ficar com R$30 e o fornecedor vai ficar apenas com 70, né? R$70. Existe uma possibilidade, dependendo de como é que funciona o mercado que você atua, que os fornecedores eles não se sintam atraídos para vender através da sua plataforma Marketplace. Resultado, você não terá fornecedores. Por outro lado, se você cobrar uma taxa muito baixa, ou seja, digamos que você cobre apenas 5%, é possível que você gaste todo esse 5% só na taxa do cartão de crédito. Então, é importante que a gente entenda que você tem que entrar num nível adequado, tanto pelos padrões de atuação do mercado, quanto pelos valores que são sustentáveis financeiramente nessa taxa de intermediação. Porque entenda, o marketplace, a margem de ganhos do marketplace se dá justamente por esse percentual que é cobrado, né, do valor total que foi negociado na operação. A gente tem que entender que dependendo da sua atuação também existe a chamada sazonalidade, ou seja, um exemplo, eu sou um marketplace de hotéis e pacotes turísticos. É óbvio que durante o período de férias você tem mais vendas e num período de baixa temporada você tem menos vendas. Digamos que eu seja um marketplace que trabalha com materiais escolares. É lógico que no começo das aulas tem maiores vendas e durante o semestre ou durante as férias não tem tantas vendas, né? É por isso que a gente tem que levar em consideração na hora que desenvolver o marketplace o princípio de sazonalidade. A gente tem que pensar também na questão do engajamento dos clientes. Aí eu estou falando dos clientes finais e eu não devo descartar também o engajamento dos fornecedores. Entenda. Se o seu marketplace não tiver um esforço de atrair os fornecedores e manter os fornecedores atuando em sua plataforma, pode chegar um momento que sua plataforma não tem mais valor porque não tem mais fornecedores. O que adianta ter uma plataforma de marketplace que não tem fornecedores? Você não tem mais nada. É por isso que esse engajamento ele tem que ter bastante, tem que ser bem cuidado, até porque tem que ser atraente tanto para os fornecedores como para os clientes. Imagina uma plataforma que eu só tenho fornecedores, não tenho clientes. O fornecedor vai perguntar, mas então o que eu estou fazendo aqui se eu não faço vendas? Lembre-se, o marketplace antes de mais nada, é um canal de vendas que os fornecedores vão encontrar. Por outro lado, se eu tenho lá muitos clientes, mas eu tenho poucos fornecedores, os clientes também vão perguntar, por que eu vou comprar aqui? Se eu não tenho opções. Então você sempre tem que equilibrar, e esse trabalho, eu já digo para vocês, é um trabalho contínuo, tá? É um trabalho contínuo. Então essas questões, elas precisam ser sempre pensadas com muita cautela. Há também um componente de concentração de fornecedores e concentração de clientes. Isso deve ser também levado muito em consideração na hora que você faz a pesquisa e o mapeamento da construção do seu marketplace. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, digamos aqui na operação nível nacional, eu estou falando aqui de vocês de São Paulo, e eu tenho uma concentração grande de fornecedores em São Paulo. É óbvio que eu preciso também ter uma concentração grande de clientes em São Paulo. Não adianta nada eu ter fornecedores em São Paulo que atendam, por exemplo, dependendo do seu tipo de negócio, né, que seja uma questão, por exemplo, mais regional, mais local. Eu tenho fornecedores em São Paulo e eu tenho clientes lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, eles não vão conseguir encontrar fornecedores. Por exemplo, eu posso fazer um recorte por CEP e na hora que eu puxo o CEP não tem fornecedores. Resultado, está tendo um descasamento de concentração entre clientes e fornecedores.
Um exemplo do Uber, né? O Uber ele precisa ser um carro que tem que estar à disposição, no intervalo aí curto de tempo, 10, 15 minutos, não mais do que isso. Vocês podem observar, você que mora em centro urbano, você sabe quando você pede Uber, geralmente tem um carro aí muitas vezes abaixo de 10 minutos, o carro está 5, 7 minutos, 3 minutos de você. Isso só é possível se você tiver uma ampla cobertura de motoristas que estejam fisicamente naquele momento espalhados pela área de atuação. Então entenda que a concentração é um dos aspectos que devem ficar muito de olho no radar, né? Você tem que tomar muito cuidado, certo? Eu já conversei sobre o volume de vendedores, né? Então você precisa mapear, né, o tempo todo essa questão e muitas vezes fazer o reequilíbrio, certo? Ou seja, pode dar um certo desequilíbrio. Você pode ter poucos vendedores e muitos clientes, precisa atrair mais vendedores. O importante é que o inverso às vezes também é verdadeiro. Não adianta você também ter muitos vendedores e poucos clientes. O que vai acontecer? Ao ter muitos vendedores e poucos clientes, o seu canal de vendas ele não é otimizado. Resultado, você vai ter muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Resultado, não é atrativo. Por isso que você tem que equilibrar essas questões. Nós temos uma startup que ela faz ao marketplace e essa startup que está dentro do nosso hub, ela faz a intermediação entre serviços de psicólogos e pessoas que desejam serviços de terapia, né, de psicologia. Eles têm um conjunto de psicólogos, né, que estão atuantes, e eles têm um cadastro, para vocês terem uma ideia, eles têm lá centenas de psicólogos já cadastrados na plataforma, eles têm 4 vezes mais psicólogos que estão numa fila de espera para serem eventualmente agregados nessa plataforma. Por que isso? Aí você deve perguntar, professor, mas por que a startup não coloca todo mundo? Simples, porque poderia gerar uma diluição muito grande de opções e aí termina que eventualmente pode acontecer de você ter mais psicólogos do que clientes. Aí não funciona, não é bom para ninguém. Não é bom para o cliente que vai ter muitas opções, ele fica confuso. Não é bom para os psicólogos, porque resultado que ele vai fazer o quê? Vai fazer uma intervenção por ano para fazer isso? Para que eu vou me inscrever numa plataforma e ainda vou pagar um percentual para a plataforma? Então não tem porquê. Por isso que você tem que ficar o tempo todo mapeando este equilíbrio entre vendedores, prestadores de serviços e fornecedores. O Uber faz isso, 99 Táxi faz isso, Airbnb faz isso, todos os grandes marketplaces, eles ficam continuamente observando lá os fatores entre fornecedores e clientes. Você vai ter que descobrir qual que é o fator mais adequado aí para a sua relação, para o seu negócio. Falando sobre preços, é importante dizer que preço alto não combina com marketplace. É importante a gente deixar claro essa questão. Por quê? Porque o marketplace ele tende a ser uma operação, digamos, varejista. Ainda que eu atue com B2B, né, o business to business, mas ainda assim é uma ideia de você ter vários fornecedores, vários clientes. Por isso que é mais interessante o volume de transações de negociação do que você fazer uma única venda com valor agregado muito alto. Geralmente não combina isso. É só você observar, né, a sua experiência, a sua própria experiência como consumidor. Você dificilmente, como consumidor, pessoa física, eu não estou dizendo independente da sua renda, tá? Você pode ter uma alta renda ou uma baixa renda, isso é relevante. Se você for buscar produtos de consumo, você tende, ao entrar no marketplace, por exemplo, Americanas, Extra, as lojas virtuais, né, todas essas questões aí que a gente tem aí, de uma forma geral você vai sempre ter uma pesquisa lá que é competitiva em termos de preço, tá? Então são raras às vezes um marketplace, exceto marketplaces especializados. Por exemplo, posso ter um marketplace especializado em produtos de luxo. Aí sim o preço ele pode não ser tão relevante, mas de qualquer forma é um aspecto que deve ser levado em consideração. Por isso que o preço alto ele costuma não conversar muito bem com o marketplace. Não estou dizendo também fazer preço ridiculamente baixo, não é essa questão, mas existe essa competição sim, de fato, no que se refere aos valores.
Um outro ponto que deve ser tomado com muita atenção é a velocidade de entrega, seja dos produtos, seja dos serviços, tá? Tem que ter essa velocidade de entrega, a velocidade da operação como um todo, ela tem que ser com muita cautela. E isso aqui eu quero deixar claro que pode ser tanto a entrega física mesmo, né, de receber o produto na casa do consumidor, como a velocidade da prestação do serviço, no caso se for um serviço, né? Exemplo, um serviço de maquiagem ou um serviço de uma aula remota, por exemplo, tem que ter velocidade. Por quê? Porque essa é uma das formas que a gente consegue fidelizar o cliente, manter o cliente interessado na plataforma. Se ele não se mantiver interessado na plataforma, ele vai buscar em outros canais. Ou seja, a sua plataforma ela tem que fazer de tudo para que ela seja a mais rápida possível, seja na entrega física, literalmente, como na entrega da prestação do serviço. Então, um exemplo, eu sou uma plataforma intermediadora de aulas online. Uma vez que definiu a aula online, que essa aula online seja entregue a mais rápida possível. Pode ser num download imediato, pode ser num link imediato, ou pode ser num agendamento mais rápido possível com o prestador de serviço, digamos que seja uma atuação assim, né, direcionada mesmo, assim, 1 a 1, né, one to one. Também é importante que tenha esse direcionamento. E é importante que a gente também enxergue que o marketplace ele vai ter, de uma forma geral, duas classificações de fornecedores, tá? A gente tem que entender, você como gestor vai ter que aprender a gerenciar tudo isso. Nós temos aqueles fornecedores que são, digamos, os grandes fornecedores da plataforma. São aqueles que têm uma forte atuação na sua plataforma. Eles fazem vendas todos os dias, eles têm lá uma grande pontuação, né? Eles têm uma atuação muito forte na sua plataforma. E pode acontecer de você ter alguns vendedores que se cadastraram na sua plataforma apenas como um canal complementar. Eles têm uma baixa atuação na sua plataforma, ou seja, vendem esporadicamente, não tem tanta atuação, ou seja, eles são, digamos, um vendedor menor, né? Um vendedor secundário. Ah, professor Lauto, ignoramos esses vendedores? Não. Aí é que está a questão. Você tem que estimular os dois. Lógico, você precisa ter uma tratativa dos grandes vendedores e tem que ter uma tratativa para os pequenos vendedores, mas você precisa dar espaço para esses pequenos vendedores. Eu vou explicar o porquê. Porque se não der espaço, o que vai acontecer é um efeito inverso. Ou seja, não existe marketplace que tem poucos vendedores. Ainda que sejam os vendedores que concentram a maior parte das suas vendas. Para que você entenda o que eu estou falando, digamos que você tenha, por exemplo, 200 vendedores de uma determinada questão. Faz de conta que ele está falando, por exemplo, de serviço de maquiagem. Tá? Então, dos 200 maquiadores ou maquiadoras profissionais, você tem lá um grupo lá de 20 maquiadores que respondem por quase 90% das operações. O que isso quer dizer? Você tem que ter uma tratativa com bastante aproximação desses vendedores, tem que manter contato, tem que ter um canal de comunicação eficiente com esses vendedores, com esses participantes, mas os outros lá, 170, 180 fornecedores, também precisam ter espaço. Por quê? Porque se eles não existirem, o seu marketplace ele se torna pouco atrativo. Então é por isso que a gente tem que equalizar essas questões, a gente tem que tomar um certo cuidado. Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente classifica esses vendedores? A melhor forma é por valor transacionado, tá? Ou seja, total de atendimento, total de valor que foi direcionado. Então, isso é importante. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente pode correr no risco de coçar a mão e dar atenção só para os grandes vendedores, quando na verdade você precisa dar atenção para todos. Lógico, eu daria uma grande atenção para os grandes vendedores, isso é óbvio, né? Mas a gente tem que dar espaço também para os pequenos vendedores, senão você pode não ter atratividade na sua plataforma. É bacana também a gente aproveitar e conversar sobre meios para classificar frente ao cliente, frente ao mercado, o que é um bom vendedor na sua plataforma. E uma maneira muito simples de fazer isso são os sistemas de avaliação, de pontuação. Quem já entrou, por exemplo, no Mercado Livre, sabe que quando você entra no Mercado Livre, você tem lá total de vendas que aquele vendedor fez em determinado tempo
e uma pontuação que diz o seguinte: ó, esse vendedor está tudo ok, esse é um vendedor bacana, ou aquela nota aí de 1 a 5, né? Então tem lá 4.7, ou seja, é um vendedor bacana. Tem um vendedor que está com nota 2, esse vendedor está com um problema, ele não tá atendendo os níveis de serviço tão adequados. Então é importante que você estabeleça uma ferramenta de avaliação dos fornecedores para que os clientes possam observar. E aqui vai um ponto: quem avalia esses fornecedores? É você como startup? A resposta é não. Quem avalia isso é o mercado, é o próprio cliente, à medida em que você faz as próprias operações. Isto significa que você deixa de avaliar por completo? Não significa isso, mas você tem que priorizar a avaliação da experiência real do consumidor. Uma alternativa que você pode fazer isso também é você, por exemplo, estabelecer uma ferramenta de avaliação dos fornecedores com base em experiências que você, como startup, tem junto a esse fornecedor. Exemplo: cadastrou toda a documentação? Ótimo, ele tem uma pontuação. Ele houve alguma reclamação desse fornecedor de sua plataforma? Não. Ótimo, excelente, ele está pontuado lá. Ele fez as entregas e você fez uma auditoria e essas entregas estão ocorrendo? Ótimo. Então, não significa você simplesmente abandonar o controle. Não, pelo contrário, precisa acontecer isso, né? E para isso você também pode criar essa questão. Mas é importante que tenha um sistema de pontuação. Isso é fundamental. E por fim, é interessante que à medida em que você cria um conjunto de fornecedores e um conjunto de clientes, você começa a ter um valor agregado muito importante enquanto empresa. Afinal de contas, você atraiu fornecedores e atraiu clientes. Qual que é a grande vantagem disso? Você pode estabelecer um ambiente de network virtual ou de confiança mútua, até se for o caso, né? Então você pode ter um conjunto de vendedores que você até pode dar o nome, né, dos vendedores. Aí, por exemplo, você tem lá a Shopper, por exemplo. Então tem os shoppers, né? São os vendedores aí do shoppers, por exemplo. Você tem lá, né, o Mercado Livre, você tem os mercados livres, né? Então você tem os Ubers, né? Então essa é a ideia, que você pode criar até uma identidade dos fornecedores, pode estabelecer um selo para esse fornecedor, você pode criar ambientes que destaquem os melhores fornecedores, sem desmerecer os pequenos, mas você pode destacar os melhores. Ou seja, é um ambiente que cria um networking virtual. Você pode fazer eventualmente até uma reunião de vendedores, e principalmente para gerar um engajamento desses vendedores, e para os clientes as ações varejistas, como por exemplo cupons de desconto, promoções que você combina junto com os vendedores. Lógico, à medida do tempo você vai criar maior autonomia e vai ter maior poder de barganha junto aos fornecedores. No começo não. No começo, quem tem mais poder é o vendedor e não você, né? Mas à medida que, por exemplo, você pega lá o iFood hoje, que ele pode até pressionar os fornecedores para gerarem soluções, aceitarem cupons. Lógico, o iFood não começou desse tamanho, ele começou pequeno. Então cabe a você também, como empresário, empreendedor, expandir a sua operação, e com o tempo você consegue ter maior poder de barganha, tanto junto aos clientes como aos fornecedores, nessa questão. Para que isso ocorra, vale a pena você fazer o máximo possível de esforços de comunicação da sua plataforma, porque uma vez que você faz o esforço de comunicação da sua plataforma, por exemplo, é o iFood falando do iFood. À medida que acontece isso, mais clientes entram, mais fornecedores se cadastram, mais forte fica o seu marketplace. Então, pensando nisso tudo, qual que é a recomendação? O que vale a pena você imaginar? Primeiro, pensar no modelo de negócio que você quer desenvolver da sua startup, o que a sua startup pode fazer, checar se dentro do que a sua startup se propõe a fazer, se o modelo de marketplace é o mais adequado. Você acompanha o conteúdo das próximas transmissões para que a gente possa acompanhar os demais modelos de negócio que serão compartilhados aqui com você, e à medida disso a gente vai poder identificar qual é a melhor opção de negócio para a sua startup.
Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar a sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe sempre o nosso conteúdo, fique atento às novidades, fique atento às novas transmissões. Eu desejo sempre muito sucesso para você. Até a próxima transmissão. Valeu, tchau!